Obrigado, Sérgio, por compartilhar. Então, estar sempre disponível, ser muito solícito, conhecido como bonzinho, pode ser ótimo para os beneficiados de tanta generosidade, mas e para si mesmo? Então, esse comportamento pode esconder o inimigo que tem de desagradar o outro. Se tivesse que agradar todo mundo, ser sim para todo mundo. Diz essa terapeuta, Eliana Barbosa, que é do desejo de contentar todo mundo que nasce as decepções com a família, com os amigos, companheiros ou colegas de trabalho. Isso é impossível. É gostoso ajudar, mas nada agradável se sentir usado. E isso pode acontecer ao emprestar dinheiro e não recebê-lo de volta. Então, quem é que você já emprestou dinheiro e não recebeu de volta? Não foi só eu. Por que acontece isso? Porque a gente acha que tem que ajudar todo mundo, tem que ser bonzinho. Eu tenho dinheiro, por que não? Mas eu tenho dinheiro hoje, é muito arriscado. É melhor emprestar para alguém fora da igreja que dentro da igreja. E ele não vai devolver e some da igreja. Então, melhor é dar dinheiro. É que é emprestado. Desemprestado, como diz. Isso não dificulta. Eu já emprestei para muita gente, muito agradecido. Eu também já precisei também. Mas tem gente que a gente prestou também e não conhecer. Muita gente não está acostumada com a bondade e acaba abusando. Esse é o problema. A própria vida pode ser negligenciada pela preocupação excessiva com os problemas alheios. Pessoas solistas ao extremo talvez sejam assim por temerem críticas e reprovações. O papel de bonzinho é uma estratégia inconsciente para aliviar sentimentos negativos, resultantes da crença pessoal de que são pessoas más, indignas ou incapazes. Isso eu vou pular um pouco agora. Então, diz que é mais comum nas mulheres também, por questões culturais. Desde a infância, as mulheres são treinadas para serem certinhas, boazinhas, bonitinhas. Não é assim? Festa dos 15 anos, que a menina é apresentada como toda uma princesa, uma rainha, e todos os meninos não. Precisam agradar todo mundo. Isso fica tão arraigado no conceito feminino que na vida adulta, cada não que as mulheres dizem tem carregado dentro de explicar um culto. Se a pessoa só aprende a dizer sim. Eu vou pular agora para a parte bíblica para não se alongar muito. Então, o segredo está em encontrar o equilíbrio. Ser bom não é defeito, porém os bons também dizem não. Quem é bonzinho demais prejudica a si mesmo, muitas vezes acaba ajudando pessoas que não merecem ou que abusam. Ainda assim é melhor ser bom do que ser fechado para as pessoas, mas com equilíbrio. Então aqui algumas coisas ainda também. Críticas não representam perigos reais, são apenas opiniões. Nem sempre que ele critica, ele tem fundamento para isso, pode ser a opinião dele. Encaixa de maneira mais leve, sem se preocupar tanto com críticas. Todo mundo tem direito de pedir o que quiser, entendendo que o outro tem direito de decidir se atende ou não. Portanto, você não tem obrigação de atender. Dizer não sem sentir culpa. Alguns textos bíblicos é importante assim quando a gente, por exemplo, a certeza da vida eterna. Uma coisa que a gente trabalha muito que o cristão, ele pode ter certeza absoluta da vida eterna. Por que a gente muitas vezes duvida disso? Porque a fé não é sentimento. A fé é memória, é razão, é raciocínio. Uma memória também falha, Alzheimer, né? Começa a pegar.
E eu preciso sempre ser lembrado disso. Eu preciso ser lembrado que Jesus, que isso depende só de Jesus. Que se eu olhar para mim, eu vou ter dúvida. Se eu olhar para Cristo, tenho certeza. Então a Bíblia me faz olhar sempre para Cristo. Nele está a certeza. Ele é perfeito. Como é que é? Ele sou eu, diante de Deus. E no batismo, eu fui revestido dele. Eu sou Cristo diante de Deus. Então eu tenho certeza, mas por causa de Cristo. Só que eu esqueço, eu não sinto isso. Mas a Bíblia me diz que é assim. Então eu sempre sou lembrado disso. Então essa palavra da pérola, sempre tem que lembrar. Uma pérola na época era o mais precioso que tinha. A rainha Cleópatra tinha 2 pérolas que valiam 10 milhões de dólares, por exemplo. Então era a maneira da fortuna, era o que mais precioso tinha. E Jesus contou, então, ele comparou a gente com a pérola. Então, antes disso, quanto valor você tem? Você já conhece esse cálculo? Alguém calculou do ponto de vista químico? Aí está o Ronaldo, doutor em química, né? Que pode contestar isso se quiser, né? Se fôssemos os alimentos básicos, somos constituídos, água, cálcio e fósforo, nós poderíamos ser vendidos por cerca de... O que você acha? Que pagariam por isso? Alguma coisa era R$1. Não vale muita coisa, né? No ano passado, os cientistas divulgaram uma nova tecnologia que permite transformar as cinzas de um cadáver em diamantes. 3 diamantes por cadáver. Poxa, depois de morto vale alguma coisa, né? Isso é a minha alegria. Quanto mais gordo eu tiver, mais diamantes. Não é mesmo? Vai ter depois, né? Vai fazer mais diamantes. Não fica dizendo, tem que emagrecer, tem que fazer isso e tudo, né? Tem que engordar o marido, né? Nada de novo. Em Cristo, Deus já o fez há muito tempo. Se para o mundo você vale em torno de R$1, né? Para Deus você tem um valor afetivo maior do que o mundo inteiro. Isso tem que levar a nossa autoestima. Né? Isso é essa parábola que é nos ensinada. Né? O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que o certo homem acha e esconde de novo, fica tão feliz que vende tudo que tem e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas, quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, vai e vende tudo que tem e compra a pérola. Muitos interpretaram essa pérola como sendo o homem encontrando Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas os estudos todos, em comparativos, mostram que a pérola de grande valor é o ser humano. Somos nós, pecadores. E quem compra tudo é o Pai que deu o seu Filho, tudo que ele tinha, mais precioso. O livro dela, não como ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue, Deus nos comprou, nos resgatou por si mesmo. Então nós somos esse tesouro, né, para Deus, né? Assim como nós somos, né? Assim como Deus nos fez, assim como nós somos os nossos defeitos. Isso é Jesus. É importante, a gente estuda a questão da lei evangélica, vocês como líderes sabem, né? A autoestima muito alta, muito baixa, tem a ver com o problema de distinção de lei evangélica. Se eu pregar muita lei, só aplicar sempre a lei, para mim a tendência é a minha autoestima ir lá embaixo. E se eu não pregar a lei, só evangelho, a minha autoestima vai lá em cima, muito alto. Eu vou achar que eu não sou pecador, que eu sou melhor que o mundo. Esse é o problema dos fariseus, se achavam melhores que os outros. Então, lei e evangelho mostra que eu sou pecador, mas o Evangelho mostra o grande amor de Deus, que Cristo resolveu tudo em meu lugar. Tá? Então, um equilíbrio, assim, em todos os textos que leem o Evangelho. Pensar se não é essa causa. Alguns textos importantes para lembrar quando a autoestima está baixa. Então, ajudar a nossa memória, como esse aqui.
Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ajudará. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Por isso a gente incentiva muitos a ter o seu lema bíblico. Esse lema deve ser algo que assim, que sempre nos dá um empurrão. Esse é o meu lema. Meu lema bíblico. Com a força que Cristo me dá, tenho sobre a minha mesa ali. Senão a gente acha, mas isso aí não dá. Essa semana estou cheio de coisa, não tem como. Aí vem problemas de espírito e tudo, não dá. Não é eu que vou resolver isso. Eu sou mensageiro de Cristo. Quem quer resolver isso é Cristo e Ele conta comigo. Não sou eu que vou. Eu só posso ir lá no doente. Quem vai consolar ele é Cristo. Eu vou fazer isso. Então, aí está o lema por trás disso. Pode isso é melhor. Todos mesmo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Problemas que nós como cristãos vemos, tudo que enfrentamos, tá? Deus está me ensinando alguma coisa sobre bens. Complicada aquela situação.